Tudo bom, senhores? Vamos começar então? Todo mundo ok então aí? Já estou dando aí o start do nosso webinar. Que hoje vamos falar sobre riscos estratégicos, na verdade, frente aos cenários pandêmicos, políticos e econômicos. Na realidade, senhores, eu vou bater um papo com vocês para falar sobre causas e efeitos dos cenários pandêmicos, políticos e econômicos, fazer uma tríade, tá certo? Para a gente poder ter e poder enxergar quais são as incertezas críticas que compõem esses cenários, tá certo? Então isso é importante entender esse processo, dando para vocês aí as ferramentas que nós utilizamos para isso. Por quê? Frente a essas incertezas críticas que compõem esses cenários, esses riscos, na verdade, a gente tem que montar o quê? Ou planos preventivos e planos de contingência. Então esse é um ponto fundamental para isso. Então nós temos que fazer prospectiva. Então, exemplo, que eu vou falar um pouquinho mais na frente aí. Bolsonaro pode sofrer ou não um impeachment, tá certo? Pode sofrer, isso é possibilidade, não que vá, é possibilidade, tá certo? Ele vai ter ou não vai ter governabilidade, questão política, tá certo? Então, um lado. A questão econômica nossa, a gente vai ter, na verdade, um segundo pacote do governo, quer dizer, em termos, né, keynesianos, quer dizer, keynesiano é o seguinte, que interfere na economia, que está aí todos os outros países fazendo a mesma coisa em termos políticos, né? Colocando mais dinheiro para que a economia rode, para a gente ter uma economia em V e não em U. V você desce, na verdade, e sobe uma proporção também intensa. O U você cai, anda embaixo um tempão, para depois você subir. Então a gente tem aí uma passagem pelo deserto um pouco longa, né? Direi eu para vocês. Então vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso, tá certo? Currículo meu, já para não passar batido. Bom, então, número 1. Quando a gente fala em risco estratégico, eu tenho que falar em planejamento estratégico. Por quê? Porque a pandemia, senhores, mudou completamente todo o contexto e todo o cenário. Obrigatoriamente, os objetivos que eu tracei na realidade e a estratégia que eu tracei, eu tenho que rasgar e jogar fora. Tem que rever completamente. Quando nós voltarmos ativo agora, inclusive São Paulo talvez nem volte ativo, porque estamos com o índice baixo, né, de adesão, tá certo? Talvez nem volte ativa, ele prorrogue mais um tempo, mas todo o objetivo foi mudado. Objetivos hoje que eu coloquei lá atrás, eles talvez não sejam execuíveis mais. Então, exemplo, eu quero aumentar minha carteira em 20%. Talvez o objetivo não seja mais este, e sim manter minha carteira. Se eu conseguir manter a carteira, tá certo? Conseguir manter o faturamento já vai ser uma conquista e tanto, tá certo? E não brigar para tentar ampliar a carteira. Em alguns mercados isso não vai acontecer. Então, eu tenho que conhecer claramente os elementos do planejamento estratégico, visão de futuro, objetivo e a estratégia, que é como que eu vou conseguir atingir esses objetivos. Tem que saber qual foi a estratégia traçada, entender quais eram os riscos que tinham esses objetivos e essas estratégias e fazer uma revisão. Claro e óbvio que isso está embasado em cima de quê? Do framework do COSO ERM, tá certo? 2017. Então tem um outro framework, aonde eu tenho do lado esquerdo aqui a missão, visão e o core meu dos valores, tá certo? Do lado direito é a performance da empresa, que agrega a empresa de valor, e no centro da estratégia, né, do negócio, dos seus objetivos e da performance, né, ao lado dele, ao redor dele, né, rodeando ele, eu tenho o quê? Os riscos, tá certo? Então esse é o foco principal meu, tá certo? Então, para poder estar fazendo uma análise de risco da estratégia, para poder estar identificando esses riscos, as suas incertezas, eu tenho que seguir o framework do COSO ERM 2017, que é integrando com estratégia de desempenho, que é esse que vocês estão vendo aqui. Então, o COSO ERM 2017 não é mais o Enterprise Risk Management, não é mais o cubo, e sim agora esse girassol aqui, aonde você está falando o quê? Você vai percorrer que fases? A fase da governança e cultura da empresa, vai ter que olhar e cair de cabeça em cima da estratégia e a definição dos seus objetivos, vai olhar o desempenho que foi colocado para ele,
você poder formular aí no desempenho, você vai saber que tipo de risco que você tem, tá certo? E qual é o seu apetite de risco que você possui, para depois você fazer uma análise de revisão, tá certo? E depois você vai informar e comunicar. A área de risco hoje corporativa, ela é tão estratégica que ela pode sugerir para a alta gestão, quem é alta gestão? Diretoria e inclusive conselho, a mudança da estratégia, a mudança de objetivos. Então, por exemplo, se eu tiver alguns objetivos, vou dobrar a minha carteira, quero dobrar o meu faturamento, e isso colocar em risco o quê? Que eu possa ter fraude, manipulação, tá certo? No meu balanço, manipulação na elaboração de fazer a negociata, as negociações que eu tenho com os meus clientes. Exemplo, varejo acontece muito isso, venda de bebida acontece muito isso, seguro de saúde pode acontecer muito isso, na área bancária, fazer a venda casada, teoricamente não pode fazer, o pessoal faz bastante, tá certo? Então isso daí pode redundar em fraude, tá certo? Nós tivemos lá atrás, aí, em 2016, lá a Wells Fargo, um dos bancos de varejo americanos dos maiores que tem, onde eles tiveram quase que 2 milhões de contas fantasmas, na verdade. Cartão fantasma, conta fantasma, por quê? Porque tinham metas ousadas. Então, metas ousadas, na verdade, né, você não consegue cumprir. Então, isso é uma bandeirinha vermelha que você tem que estar sempre atento. A área de risco está sempre atento. Como nós estamos em tempo de pandemia, tá certo? Todo mundo vai ter agora que baixar a bola, vai ter que tentar sobreviver, se segurar. Então, a tendência de ter mais fraude, a tendência da pessoa, né, tentar pegar atalhos é muito grande, porque a sobrevivência, a água vai estar subindo e vai bater no bumbum de todo mundo, senhores, tá certo? Isso é uma realidade nua e crua. Então, área de risco, área de compliance tem que ficar em cima disso. Então, é um toque a mais que nós temos que estar revendo isso daqui. A água agora está começando a baixar, então nós temos que saber qual é a panorâmica que nós temos desses cenários para poder estar olhando e observando essa nossa realidade. Mas eu tenho que seguir esse framework. Relembra vocês, a 31.000, ela serve de maneira muito genérica para os objetivos estratégicos. Esse daqui, ele mergulha profundamente na questão do objetivo estratégico da empresa e com os riscos estratégicos. Então é um valor avançado, na verdade, que vai buscar que valor a empresa poder ser atingido. Ou seja, eu tenho que conhecer profundamente o que? Área de risco, a cadeia de valor, tá certo? O balanço scorecard, o canvas, seja qual for a metodologia. Tem que conhecer 2 pontos importantes. Quais são os objetivos a serem atingidos e como que eu chego até lá. Que caminho que eu tomo para chegar até lá. Tenho que levantar os riscos que podem balançar os objetivos estratégicos e os riscos que podem fazer no meio do caminho eu parar. Então eu tenho que levantar isso daqui. Por exemplo, a pandemia. A pandemia foi, na verdade, um vacilo da área de riscos do mundo inteiro. Tá certo? Era um cisne negro que estava levantado, a gente vai ver um pouco aí, tá certo? E ninguém ficou atento em relação a isso, tá certo? Mas tinha sintomas, tinha sinais e ninguém levantou. Aqui no Brasil nós fomos pegos quase que de calça na mão. Foi quando aconteceu lá no Irã que, né, a questão da saúde, pelo menos aqui em São Paulo, a Secretaria da Saúde foi que levantou a bandeira e viu que algo estava acontecendo de estranho lá no Irã. Quando arrebentou no Irã, a pandemia lá no Irã, tá certo? E mas, enquanto isso, nada. Tivemos um carnaval aqui, quer dizer, então a coisa foi andando até que explodiu e todo mundo foi pego meio que de surpresa. Pô, tem que fazer quarentena, vamos fazer lockdown, vamos fazer, faz, não faz. Abriu São Paulo agora, por exemplo, caiu a adesão do pessoal, caiu 50%, o número de mortos subiu, o número de infectados sobe, tá certo? Então não adianta a gente querer brigar contra isso. Se a gente não tem vacina, não tem remédio, não tem a testagem de massa, senhores, só tem uma estratégia. O Davi Wip aí, inclusive, deu uma entrevista no Jornal Valor aí essa semana, eu coloquei no boletim de ontem, ele falou claramente, nós estamos, São Paulo estava com 48%. Quer dizer, ele falou assim, o mínimo que nós temos que ter é 50%, para poder achatar a curva. Se não conseguir isso daí, senhores, não tem conversa, a gente vai ter que prorrogar. Quer dizer, então, na minha opinião, por isso que eu coloco aqui no boletim,
tem que fazer um lockdown sério. Se não fizer isso daí, nós ficamos a pé. Mas já sofrer de uma vez só, se tivéssemos feito há um mês atrás, talvez estivéssemos em outra posição, tá certo? Muito bem. Nesse ambiente, nós temos que olhar a disrupção do negócio. Então, quer dizer, então que a pandemia criou uma disrupção? Criou uma disrupção. Por quê? Porque paralisou. Então, eu posso ter a disrupção do negócio, nosso negócio, por dois motivos. Primeiro, por causa de um novo concorrente ou um desafiante. Ele reinventa o modo que vai estar fazendo o meu modelo de negócio. Ele reinventa, tá certo? No mundo VUCA, aonde eu não posso, na verdade, brigar contra o mundo VUCA, eu tenho que aceitar, não posso pensar demais e tenho que me mover rápido. Então, eu não vou estar igual essas gaivotas que estão aí, eu tenho que ser o diferente. Então, isso pode ter uma disrupção de negócio. Ou, na verdade, né, como um exemplo claro, Blockbuster versus Netflix, que é o caso clássico que nós temos aí para citar, que isso é uma disrupção. Onde a Netflix começou a vender o quê? Locação para entregar em casa, em vez da pessoa ir até a Blockbuster. E depois de um tempo, quando teve o streaming, Blockbuster caiu de 4, quebrou, não teve jeito. E hoje a Netflix está fazendo o quê para evitar dela quebrar? Ela está produzindo os próprios filmes. Por quê? Porque os canais, né, a cabo, canais pagos, estão crescendo muito, então as próprias empresas, os próprios estúdios estão tendo os canais dele, daqui a um tempo não vai mais oferecer para canal porque só tem alocação. Então ela está fazendo e bancando os próprios filmes agora, não tem jeito. Então isso é uma saída dela estratégica para isso, só como para citar. Ou eu vou ter o cisne negro, que foi o que aconteceu com a pandemia, tá certo? Eu tenho uma disrupção no ambiente de negócio, seja qual for ele. Quer dizer, então o que nós estamos vivendo agora é uma disrupção no negócio, no business, quando surgiu o cisne negro. Ou seja, é um impacto altamente que era improvável, tá certo? Então ter uma pandemia de novo era altamente improvável de ter, mas teve, tá certo? E aí eu tenho o mundo VUCA de novo, que eu não poderia ser ortodoxo, não poderia dogmatizar, vem o erro nosso. Senhores, nós somos pegos de calça na mão porque nós bobeamos, tá certo? A área de risco bobeou, tá certo? E vou dizer por que bobeou, tá certo? Então, em função dessa pandemia, o mundo que estava conectado, já era altamente conectado, quarta revolução, isso foi igual um rastilho de pólvora, foi embora. O mundo inteiro foi impactado automaticamente. Então teve a disrupção da cadeia logística na China, arrebentou com quase tudo, parou o mercado mundial e colocou em risco a globalização, tá certo? Então a tendência vai ser você ter agora, voltar a nacionalizar produtos com um custo maior e uma insegurança maior. Mas tem esses dois ambientes aqui. Então, por exemplo, um dos motivos para a gente citar isso daqui, o mais clássico que quis colocar aqui foi o Trade Center, onde ninguém também estava esperando uma situação dessa, tá certo? Então aconteceu por causa de quê? Igual a pandemia, faltou cenários, ninguém estava preocupado com isso, nós aqui, o mundo, o Brasil, não está preocupado com uma pandemia, já aconteceu H1N1, aconteceu influenza, a gente vai passando, vamos rodando, não vai bater na gente, a China é muito longe, e etc. Nada. Lá também é a mesma coisa, ó. Tá? Lá negaram a realidade, também no World Trade Center, e desconsideraram dados e informações importantes. Quer dizer, e acabou batendo e acabou acontecendo. Quando bateu e aconteceu, foi aquele embate violentíssimo, né, em cima daquilo. Não teve jeito para você poder segurar. Né? Então, quer dizer, o World Trade Center ele foi o quê? Uma disrupção de ambiente que aconteceu, o cisne negro, tá certo? Muito bem. Aí nós temos que pensar a forma que nós estamos trabalhando, mudar o mindset, mudar a nossa maneira de estar pensando no negócio. Por quê? Após uma disrupção, a forma do negócio, o modelo de negócio muda. E como está acontecendo agora. Então, por exemplo, o que aumentou tremendamente para nós hoje, né? Aqui no Brasil e no mundo, mas para nós aqui, em primeiro lugar, aumentou a comunicação, tá certo? Via call, via conferência, isso aumentou estupidamente. Todo mundo ficou em casa, tiveram que trabalhar, estão aumentando a comunicação. Então isso já vai facilitar a vida, facilitou de um lado, as viagens vão diminuir. Irão cair as viagens, tremendamente, tá
certo? Delivery, venda por internet, todo mundo passou a usar, tá certo? Então aumentou muito o serviço. Inclusive, quem mais ganhou dinheiro aqui nessa crise, quem foram? Os motoboys, as empresas de motoboys. Todos eles ganharam dinheiro. Comprei pela Amazon, você compra pela Amazon, compra por não sei o quê, quem entrega, quer dizer, a loja entrega, outro entrega. Então a forma da gente trabalhar, a forma da gente viver mudou, gente. Então ninguém está mais como era antes. Então nós vamos sair dessa pandemia diferente. As empresas vão ter que rever o seu modelo de negócio. O mercado saiu diferente. Então isso é um ponto importante. Certo? Uma pergunta aí? Não, só um comentário. O Hindenburg faz seguro já há anos para casos como este e agora ganhará uma grana. Exatamente. O Hindenburg fez, ele fez um seguro. O Hindenburg é um caso típico. Ele sempre se preservou, na verdade, ele sempre pagava, né, um prêmio alto e como não teve o campeonato por causa da pandemia, tiveram que bancar. Então a seguradora ganhou durante anos, agora é ele que vai ganhar. Exatamente. Então essa é a forma de a gente poder pensar e raciocinar, tá certo? O que nós temos hoje vivendo então? Para entender. Então nós temos hoje o Covid-19, que é na verdade a pandemia aqui no Brasil, e a pandemia no Brasil, ela trouxe dois macro riscos que tem que ser repensados por vocês e por nós, tá certo? Eu tenho um risco político e tenho um risco econômico na veia. Então ele jogou isso aqui na veia. Em função desses dois riscos aqui, você abre o mundo. Mas esses dois riscos aqui são riscos o quê? Chaves, tá certo? Em função direta disso. Então o risco econômico, principalmente, então o Covid de cara ele já empurrou o risco econômico e o econômico empurrou o risco político. A forma como você vai gerenciar essa crise, tá certo? Aqui no Brasil aconteceu isso, inclusive, a questão da polarização. Vou cuidar da vida, vou cuidar da economia. Não tem como você separar isso daí. Mas aconteceu isso daí. Então o Covid, a pandemia, no mundo inteiro, gerou isso daí, tá certo? Isso não foi no Brasil, é no mundo inteiro, tá certo? Então temos que entender isso. Então esses três riscos aí são riscos estratégicos. Por quê? Porque os três riscos balançam qualquer cadeia de valor. Qualquer cadeia de valor, qualquer objetivo estratégico, qualquer estratégia de qualquer empresa e de qualquer segmento. Então tem que rever. Pode cair governo, subir governo, a economia pode ter uma recessão muito grande, tá certo? Pode parar, perder fluxo de caixa, o mercado vai mudar. Então tem que ver o que para vir a acontecer. Tem que fazer algumas prospectivas em relação a isso. Então isso é importante. Aqui tem o que a gente vai estar falando com vocês aqui, ó. Covid e seus impactos. Então, ele mexe no sistema de saúde, sistema logístico, mexe na economia, mexe no comércio, mexe no emocional da pessoa, no sistema educacional e na infraestrutura, tá certo? Então vejam que na verdade isso aqui, o que isso aqui acaba dando? Então ele não é algo que seja individual. No início parece que vai atacar só a gente, a pessoa, não. Ele ataca o sistema como um todo, ele ataca a sociedade como um todo e ataca o negócio como um todo. Então isso para a empresa é importantíssimo a gente ver e rever. Como é que é? Pergunta, professor, o André Luiz Gal. Professor, trabalha no mercado de aviação e avalia o que será o último a se recuperar. Qual a sua opinião? Exatamente, a aviação vai ser a última a recuperar, porque, por exemplo, eu fiquei até assustado, né? Que Congonhas, por exemplo, o aeroporto de Congonhas, que tem a maior malha aérea do Brasil, por exemplo, está paralisada, né? Não tem voo de Congonhas que sai. Né? Se quer pegar uma ponte aérea hoje para ir para o Rio de Janeiro, tem que pegar de Guarulhos. Então a TAM, a Gol, a Azul jogou tudo, né? O rugby dela todinho, jogou lá para Campinas de volta. Então o Guarulhos estava fechado, teoricamente falando, não tem voo, tá certo? Então paralisou tudo. Companhia aérea, e tanto é que teve a ajuda do governo, né? Tem que ter ajuda do governo. O que nós temos que entender também, que o governo tem que ser, na verdade, keynesiano. Quer dizer, o que é ser keynesiano? A gente é liberal, eu sou liberal, na verdade, temos que se virar, mas o governo tem que ter o aporte, que não tem uma crise monstruosa, onde a área privada não tem condições de se levantar, que é o caso agora. Não tem jeito. Não tem condição de navegar. Não tem condição. Se não tiver o aporte do governo, não tem condição de navegar. A Isabelle, rever metas financeiras seria se enganar? Não, tem que rever, ué. Tem que rever porque mudou tudo.
Vocês têm que rever o plano estratégico inteiro, gente. Eu tenho um cliente que eu estava levantando o risco estratégico dele, quando deu a pandemia, nós paramos e falei, ó, agora vamos ver os cenários econômicos aí, cenários políticos, cenários macro do Brasil, e vamos ter que rever isso aqui não vale mais. Isso aqui vai para lata do lixo, velho. Vai para lata do lixo, não tem como você rever isso aí. Eu não posso traçar risco em cima de um objetivo que você não vai cumprir. Ah, vou crescer minha carteira 35%. Esquece, não vai crescer. Se mantiver muito, tá certo? O RJ Luiz, Covid poderia ser considerada causa de riscos no sistema de saúde, sistema logístico, economia, etc? Poderia ser a causa de risco? Causa de risco no sistema. Claro que sim, certo? Exatamente. O Covid, ele está hoje, ele é um desestruturador, na verdade, do sistema de saúde, né? Ele colocou em xeque e mostrou para nós, ele desnudou o nosso fraco sistema de saúde, ele desnudou a desigualdade social que o Brasil tem hoje. Quer dizer, ficou claro, ressaltado essa nossa desigualdade social. Vê o caso de Manaus lá, o caso do Acre, por exemplo, o caso de Belém do Pará, por exemplo, né? São regiões que eu conheço bem, por exemplo, que tá massacrada. Tem alguns aí que acham que isso aí é teoria da conspiração. Não, ele está inventando caixão, né? Mentira, gente, que é um absurdo, isso é loucura, tá certo? É que a gente tá morrendo mesmo, não tem conversa. Como vai morrer em São Paulo também. Tá abrindo cova aqui por causa disso, não é show. É que tá esperando ter, tá certo? Vocês vão ver aqui uns números aqui que assustam a gente, mas é a realidade. Nua e crua. Então nós, como profissionais, temos que encarar isso daqui, ok? Mais alguma? Do André aqui já. Qual a sua opinião com relação ao rombo na meta do governo? Quem vai pagar essa conta? Somos nós mesmos com o aumento de carga tributária do país? Não. Que já é uma das maiores do mundo? Sem carga tributária. O que vai ter que fazer, igual o Armínio Fraga falou, que a saída é a gente aumentar a dívida interna e vamos pagar a dívida interna com o nosso trabalho, não com carga tributária. Você não pode aumentar a dívida externa, isso não pode fazer. Mas aumentar a dívida interna, você pode fazer. Como é que você aumenta a dívida interna? O Banco Central foi autorizado a vender títulos aí, a fazer a maquininha girar. Então você pode fazer isso, com autorização do Congresso. Tanto é que foi feito o orçamento de guerra, vocês vão ver o número aqui. Tem que fazer assim. O mundo inteiro está fazendo isso. Então, e nós vamos pagar isso daí com a produtividade nossa. Se você soltar para a dívida externa, aí vai ter que pagar com tributo. Aí, velho, dançamos. Já aí fica caro demais. Agora, quem vai pagar essa conta somos nós mesmo. São os brasileiros, velho. Tem jeito. Quem quer que pague a conta? Pergunto eu a vocês. Certo? Agora, o governo tem que dar o suporte. Por exemplo, como é que você vai bancar hoje, por exemplo, o microempresário? O cara tem uma carrocinha não, ele tem um quiosque de açaí no shopping center. Fechou por 30 dias. Como é que ele vive? Ele tem fluxo de caixa? Não tem. Tem dinheiro guardado? Não tem. Pô, quebrou. Ele vivia do dia a dia. Ele vai fazer o quê? Vai assaltar na rua? Ele tem que receber uma ajuda. O shopping center vai ter que dar moratória para ele de 6 meses de aluguel, 7 meses de aluguel. Não tem jeito. Isso é negociação. Não tem conversa. Vai ter que fazer isso. Tá certo? Isso faz parte do jogo, né? E isso é uma questão também de solidariedade. Não tem jeito. Os bancos teriam que ser mais a menos, não tem jeito. Tá? Então, não tem conversa, gente. Todo mundo está assim. Eu estou assim também. Sou empresa, né? Tenho uma empresa de consultoria e faço isso também, não tem problema nenhum. Eu tive cliente meu, grande, inclusive, que renegociou comigo. Eu vou dizer, não tem jeito. Como eu também bati na porta do banco e falei assim, ó, quero, né, moratória aqui de 6 meses, velho. Não tem jeito. O jogo tem que ser esse. E é esse que tem que rodar, senhores. Eu tenho que estar claro com isso. Porque não tem milagre. E não tem varinha de condão, tá? Não tem varinha de condão. Porque ninguém vai investir agora porque não tem dinheiro. Ninguém tem dinheiro para isso, para jogar a rodo. O mercado financeiro está começando a rodar, vai começar a rodar, mas vai demorar um tempinho, tá certo? Então o que eu queria dizer para vocês é isso aqui, ó, antecipação. Ponto importante para nós. Nós falhamos, mais uma vez, na antecipação. Nós falhamos na antecipação. Tá? Então, isso é um ponto fundamental. Por quê? Porque nós não temos um processo de monitoramento, um processo estruturado e robusto. Não temos, desculpe falar, não temos.
eu dou minha cara a tapa aqui com vocês aqui, posso até apanhar hoje, mas eu duvido a empresa que tenha colocado no seu risco estratégico lá o cisne negro, a pandemia, tá certo? Uma pandemia que poderia ter vindo, e se vocês lessem os Global Risk Report, por exemplo, estava lá, doença infecciosa. Vou mostrar para vocês aí. Então, foi bobeira nossa, tá certo? E tem a questão do risco conectado. Então, os três riscos que nós falamos aqui, a pandemia, tá certo? A questão da instabilidade política e da não governabilidade dele, que eu falei, que é o risco político em si, tá certo? O que é o risco político em si? É ficar instável, né, o ambiente nosso, ele não ter condições de governar, tá certo? Pela condição, na verdade, errática da crise pandêmica. Então ele vai conduzir erradamente a crise pandêmica, como conduziu, isso foi um fato, até que ele perdeu a mão, o governo federal, e os governos estaduais assumiram isso daqui. Embora nós sejamos uma federação, tinha que ter uma estratégia única, com uma convergência única. Então, até que vocês estão vendo aí, estado que tem, né, na verdade, isolamento, estado que não tem, virou uma zona isso daqui. E está errado, tinha que ter uma estratégia e um direcionador único, tinha que ter uma convergência, independente de partido, ideologia, sigla ou diabo. Na Alemanha eles conseguiram fazer isso, tá certo? Eles se uniram. Então nessa hora tem que ter união do povo, da nação, tá certo? Dos políticos, certo? Em prol de um bem comum, tá certo? E o econômico, tá certo? Que é o risco da economia brasileira com a pandemia, né? Em cima das medidas de contenção. Quer dizer, então olha só o absurdo. Não vamos conter, tá certo? Não vamos fazer o isolamento, que é a única arma que nós temos hoje, a única arma que nós temos, a única, não tem conversa, tá certo? Porque a economia vai pro saco. Ela vai pro saco. Não tem jeito. Primeiro você não tem nem com quem fazer negócio fora do Brasil. Vai começar a fazer agora de volta, tá certo? Então isso também é outra realidade, tá certo? Haja vista a companhia aérea, tá certo? Os voos no Brasil interno caíram estupidamente. Eu vi um dia desse aí, parece que de 14 mil voos que nós tínhamos aí, diários aí, 14 mil caiu para 1.000 e pouquinho, de 14 para 1.000. Se estiver errado aí, o que trabalha na companhia aérea fala, mas acho que era isso daí que saiu, pelo que eu me lembro, tá certo? E os voos internacionais também, tá certo? O Trump quer fechar a fronteira nossa aí, não quer vir mais deixar vir voo do Brasil, que diz que nós somos infectados. E segundo estudos aí, nós somos uma das taxas mais que hoje, atualmente, estamos mais infectados no mundo aí, tá certo? Então isso é um ponto importante de estar entendendo o processo. Então isso aqui é interconectado, na verdade é casado e justo. Aí vem aquilo que eu ia falar com vocês. Isso daqui, senhores, para quem está vendo aí, é o Global Risk Report 2020. Isso aqui saiu em janeiro de 2020. Então, essa aqui do lado esquerdo de vocês, que está em cima com essa marcação aqui, chama-se doença infecciosa. Então, ele está entre os 10 mais de impacto, olha aqui, está com a setinha aqui marcada, tá certo? Mas está com uma possibilidade baixa, relativamente baixa, ó. Então, ele estava no mapa do Global Risk Report. Pergunto eu a vocês, por que ninguém colocou isso aí no mapa dos seus riscos nas suas empresas, principalmente empresas globais? Pergunto eu a vocês. Por quê? Porque a alta diretoria, porque o conselho não dava bola para isso, mas foi colocado, foi, né, salientado que isso era importante. Entenderam o que eu estou falando, senhores? Tá mapeado aqui, a nível internacional, pelo Global Risk Report, tá certo? Doenças infecciosas, tá aí. Tá claro? Inclusive, se vocês forem ler o relatório, diz que o sistema de saúde do mundo ficaria, ou ficará, na verdade, tá certo? Né? Desestruturado, caso tenha pandemias fortes, tá certo? E aqui tem a questão isso é a criticidade, e aqui tem a motricidade dele, ou seja, ele aqui, em relação aos outros, não é tão motriz, ó, pelo tamanho que tem aqui do símbolozinho dele, mas ele é um que interfere numa porção de riscos, ó, na conectividade dele. Então, senhores, isso estava claro já estava claro para nós. Então, uma pandemia, uma doença infecciosa que se alastra pelo mundo inteiro, certo? Ele ia dar problema no mundo inteiro, ia interferir no mundo inteiro. Então, isso, para quem lida com risco, isso era para ser um ponto normal. Era para a gente estar, teoricamente falando,
esperando, tá certo? Então, nós temos que falar sobre isso abertamente com vocês, nós somos da área. Então, isso tem que ser falado, tá certo? Aí, o que nós fizemos aqui, e eu me incluo nisso também, porque o cliente fala, às vezes a gente aceita, mas o que nós falamos aqui é o seguinte: a gente desconsiderou esse risco. Nós desconsideramos esse risco. A diretoria não quis saber, né? Às vezes ela põe, né, uma viseira e não quer saber de olhar para frente, e nós vamos que vamos. Então tem que ser colocado, senhores. Eu não conheço, eu, brasileiro, não conheço, tá, nenhuma empresa do Brasil que tenha colocado o risco pandêmico na sua matriz de risco. Desconheço, tá certo? Se vocês tiverem alguém aí que tenha colocado, me avisem aí que seria importante saber. Eu desconheço, é 0.0, que eu, né, no rol que eu tenho de clientes aí, né, de amigos, etc., zerado, não tem, tá certo? Você vai ter uma pesquisa pelo IBGC, foi publicada uma parte dela no Valor Econômico, fala, né, pandemia ressalta o erro da gestão de riscos. Saiu isso daí claramente, que ninguém levantou, ninguém conseguiu colocar. Nós fizemos a interconectividade, usamos a ferramenta nossa aí, né, de impacto cruzado do Interrisk. O que ficou ressaltado para nós então? O Covid, obviamente, é o risco motriz, tá certo? Ele ocasiona, na verdade, o risco, na verdade, econômico, é na veia. O econômico, ele é de ligação, ele é instável, por quê? Porque, na verdade, ele também bate e influencia o quê? Ele influencia o risco político e é influenciado pelo risco do Covid. Como ele está sozinho aqui, são 3 riscos que eu coloquei para a gente poder depois entender a causa e a consequência desses riscos, né? Então ficou de triângulo amoroso. Ponto importante, mas a política pode ser do econômico? Não, aqui é o contrário. Por que é o contrário? Porque o Covid é o principal, ele deu a porrada primeiro no econômico, e aí o reagente aqui teria que ser quem? O político, ou preventivamente ou contingencialmente. No caso nosso do Brasil aqui, nós agimos contingencialmente, nós não agimos preventivamente, tá certo? Agimos contingencialmente, ponto importante é isso, tá certo? Então, o Brasil agiu assim. São Paulo, o estado de São Paulo, se preparou um pouquinho antes, em colocar um pouco mais de leito, né, de UTI. São Paulo, só. Mas também ninguém se preparou em relação a teste, né, infraestrutura de teste. Então, isso é um ponto fundamental para isso. Tanto é que o Brasil não tem condições de implementar a questão do teste de massa. Não temos infraestrutura para isso, para vocês terem uma ideia. Quem vai aplicar o teste? O PM. O pessoal de saúde não dá para aplicar. Vai formar aquelas filas imensas, não tem como. Então é complicado, tá entendendo? Não é só comprar o kit, é quem vai aplicar isso daí, né? Aquele kit que sai na hora na sala, quem vai aplicar? Na Alemanha eles se prepararam antes. Quando deu o primeiro sintoma lá na China, alguém estava pilotando e monitorando, senhores. Eu até escrevi um artigo sobre isso. Legal vocês lerem isso daí. Então esse aqui é o triângulo amoroso. Entenderam esse triângulo amoroso então? Então o Covid porrou primeiro a questão da economia. Por que porrou a questão da economia primeiro? Porque ele foi, na verdade, o impacto principal sobre ele. E a economia fez a política reagir. Dependendo da reação dela, ela tem uma série de consequências, tá certo? Políticas, na verdade. Se for de maneira errada, se for de maneira atabalhoada, se não tiver uma consciência, uma união, ele prejudica isso estupidamente. Então a questão de você fazer essa interconectividade é importante para quê? Para que você entenda claramente, né, aonde que está o seu risco motriz. Então, para nós aqui, a economia ela vai ter que ser tratada, obviamente, mas eu tenho que matar aqui a pandemia, senhores. Senão eu vou enxugar gelo aqui. Ficou claro para nós, não? Então aquele papo de falar, não, a economia tem que sobreviver frente à pandemia, não vai existir. Não adianta eu levantar a economia se não vou ter gente para tocar. Por isso que falam, os especialistas, né, falam que vale eu tratar aqui primeiro a pandemia. Pandemia eu tenho que tratar, tem que deixar a gente viva, brasileiro vivo, ninguém fica para trás, certo? Esse é o ponto crucial, essa é a estratégia, tá certo?
Então, quando falaram aí que o presidente falou aí e fez, às vezes, um desserviço em dizer que o isolamento era besteira, tal, fez mesmo. Por quê? Porque confundiu a cabeça das pessoas. Tanto é que baixou o índice de isolamento quase que no Brasil inteiro. Infelizmente foi isso. Não acreditou, não acredita. Tem pessoas que não acreditam nisso e estão pagando um preço aí que vocês estão vendo. Tá certo? Cada dia que passa vai subir e vai subir mesmo o índice, na verdade, né, de óbitos em função disso. Por quê? Não estamos dando conta, né, de leitos que nós temos pelo Brasil, infelizmente. Então esse é um ponto clássico para a gente poder estar olhando. Aqui tem, na verdade, a curva epidemiológica, olha aqui, ó. Então nós temos aqui os novos casos, tá certo? Aqui tem a curva maior em azul aí, é política, na verdade, de contenção, tá certo? Sem a contenção, então você vai ter o pico lá em cima, obrigatoriamente, tá certo? Então esse é um ponto importantíssimo. E o verdinho é com a contenção. Você tenta achatar a curva, então você alonga mais a curva. No nosso caso hoje aqui no Brasil, nós estamos com uma velocidade, vocês vão ver um pouco mais na frente, nós estamos com uma velocidade menor. Então nós estamos uma estrutura, né, de isolamento que favoreceu. Agora nós estamos dando uma adesão, está baixa da população, está um pouco mais rápida, mas ela está empurrando isso daqui, ó. Então o isolamento serve para quê? Para dar tempo do sistema de saúde se estruturar. Não é que o isolamento não vai ninguém se contagiar, não é isso não. O isolamento serve para quê? Para o sistema de saúde ficar estruturado. Então isso é importante. Então o sistema de saúde tem que ficar estruturado, tá certo? Esse é o número 1. E o PIB está aqui embaixo, ó, tá certo? Então, com política de contenção, a porrada que a gente vai levar, olha aqui, ó, é grande. E tem que ser grande. Não tem jeito. Agora, com políticas econômicas, o que é com política econômica? Vou fazer pacote, ó. Tá certo? Eu vou fazer pacote. Pacote de quê? Tipo que o governo fez. Então, eu vou ser da base do Keynes, onde o Keynes, que é um economista, que propõe lá atrás, né, que o Estado vai interferir, tem que interferir na economia. Eu não sou liberal. Então, tem que ter isso daí. Então, embora o Guedes seja, na verdade, um liberal, obrigatoriamente tem que ser privado, e tem que ser mesmo, tá certo? Concordo com ele, mas na hora das grandes crises, o Estado tem que bancar. O Estado tem que bancar isso daqui. Não tem jeito. A conta é essa. E vai ter que ter a dívida interna. Vai chegar a 100% do PIB. Chega, ué. E daí? Vamos ter que pagar depois. Vamos trabalhar para isso. Não tem jeito. Sem tributo. É pelo trabalho que vamos ter que correr atrás. Tá certo? Não tem jeito. Tanto é que o Banco Central está soltando aí empréstimos, está fazendo o swap. O swap, quando você vende o dólar com preço futuro, faz parte do jogo. Ele pode fazer isso diretamente, antes não podia. Faz parte. Tem que fazer isso daí. Para segurar a pancada. Então está aqui escrito, ó. Se não fizer nada, ó, só política de contenção, a porrada é maior. Se eu colocar a política econômica, como foi feito, né, certo? Eu tenho condições de estar fazendo, certo? E sem contenção, certo? Eu continuo com a economia rodando, tá certo? Não paro e eu tenho o quê? Uma porrada bem menor econômica, ó, baixinha, tá aqui embaixo. Mas só que a curva, né, epidemiológica sobe. E como eu não tenho condições de sustentar o sistema de saúde, vou pro saco. Vai ter muito mais morte. Então isso aqui ninguém faz. Então eu tenho que achatar essa curva. Não tem jeito, certo? Então isso é um ponto fundamental, tá certo? Quem fez esse desenho bonitão aí foi, na verdade, o economista que é da Jovem Pan, mas isso aqui ele tirou de fora, mas é importante você entender o processo, tá certo? E aqui vem, na verdade, o fluxo que foi colocado para poder entender, ó. Eu estou infectado, vou para o hospital, o cara faz um cheque lá. Precisa de UTI? Sim. Tá certo? Então, eu vou para a UTI, tem vaga? Não. Teoricamente, já vai para o óbito. É o que está acontecendo. Se tem vaga, sim. Probabilidade dele morrer ou viver. Então, tem duas possibilidades, certo? A média hoje, para vocês terem uma ideia do cara ficar na UTI, hoje no Brasil, está em torno de 25 a 35 dias. Por isso que as UTIs também nós estamos ficando com elas ocupadas. Por quê? Porque o tempo está sendo maior. E por isso que o protocolo está mudando. Então, antes o pessoal ia para o hospital, tinha sintoma mais leve, né? O pessoal liberava para ir para casa, para ficar na sua casa
fechado e se tratando, mas depois ele voltava, né, com uma situação pior de saúde. Por quê? Porque na casa dele não tinha as condições necessárias. Hoje eles querem internar o pessoal nos hospitais de campanha aqui, que não tem as respectivas UTIs, para poder andar mais rápido. Então esse é o processo que tem que ser visto como um todo, tá certo? Então esse é o fluxo que você tem que ter. Aqui é o gráfico nosso, a gente sai, quem recebe nosso boletim acompanha, só para vocês terem uma ideia, né? Hoje, ontem, né? Citado de ontem, estamos com 78 mil casos mais ou menos. A nossa velocidade por dia, né? A média nossa por dia, né? Dia a dia, está 8,7, então tá baixo, ó. Não tá ruim não. E a média, que é essa daqui, ó, isso aqui está na descendente, do lado direito, está na descendente. Ela é 14,4, tá certo? Para vocês terem uma ideia, a média mundial, para quem sofreu o surto pandêmico, Estados Unidos, Espanha e Itália, era 33% ao dia. Para vocês terem uma ideia. Ou seja, em 3 dias, eles dobravam praticamente, né, o número de infectados. Nós estamos dobrando isso aqui em 5 dias, tá certo? Nós dobramos em 5 dias. Então isso também é outra realidade. Tirando aí o desvio padrão, aí, com coeficiente de variação, eu tenho uma probabilidade hoje de 61,7%, 62%, da média 4,4% se manter, com desvio padrão de 9%, que é alto, porque ele é totalmente inconstante. Ó. Pode reparar que é, depois vamos ver na frente que é estilo serrote. Então essa é a nossa fotografia de hoje. Isso aqui são os casos confirmados, isso aqui é a subida da curva nossa, ó. Então ela não está uma subida praticamente na vertical, mas nós estamos subindo. Dizem que o platô agora vai ser maio, então que vai dar o pico e depois começa, estabiliza e depois cai. E do lado direito aqui que vocês estão vendo, ó, tá certo? Que foi o dia de 28 para 29, tivemos 6 mil casos a mais. Vocês vão ver que isso aqui, ó, é um serrote, tá certo? O que é um serrote? É o sobe e desce todo santo dia. Então eu tenho uma estabilidade que está dentro do desvio padrão, tá certo? Então está dentro do desvio padrão os casos confirmados. Então isso é um ponto importante para vocês poderem entender o processo nosso. Tá ruim esse quadro? O quadro de casos confirmados, o quadro de subida não está ruim. O que está ruim? Vocês vão ver depois aí. São os óbitos, tá certo? Esse aqui é o caso de incidência, na verdade. São Paulo é o campeão de incidência, está com 26 mil casos aqui, o estado de São Paulo, tá certo? Tem um indicador hoje que eles fazem por 1 milhão de habitantes, então aqui em cima é o número absoluto e aqui é o número relativo. Então vocês vão ver aqui que São Paulo tá no vermelho, o Rio tá no vermelho, Pernambuco está no vermelho, Ceará, Amazonas, Amapá, mas isso aqui é relativo. Por que é relativo isso daqui? Porque você pega o Acre, por exemplo, ele já colapsou. Por que ele já colapsou, o Acre? Porque você tem 50 leitos de UTI somente em Rio Branco, capital, por exemplo, tá certo? E não tem mais vaga. Não tem mais vaga, então dançou. O pessoal do interior lá que pegou coronavírus dança. Até chegar na capital, e chegar na capital não tem vaga, dança. Você pega Pará, Belém do Pará, por exemplo, a capital, que está também aqui, ó, o Pará está no verde, tá certo? Se está no verde, ele vai estar na boa, mas não está. Belém do Pará colapsou também. O hospital lá está fechado. Eles fecharam os hospitais por falta de vaga. Simplesmente isso. Fecharam o hospital, acabou. Então tem cidades brasileiras, regiões brasileiras, que nós estamos numa situação periclitante. Pega São Paulo hoje. A grande São Paulo hoje, que inclui a capital, mas a região metropolitana, que são, se não me engano, 29 municípios, Barueri, Osasco, o ABC, etc., Itapevi, etc., nós estamos hoje com 80% das UTIs preenchidas. Vai para o Emílio Ribas aqui, está 100%. Vai para o Hospital das Clínicas aqui, está 98% preenchida com Covid. Tá certo? Então é isso. Então nós estamos numa situação confortável? Não estamos. Porque se der um pico muito alto aqui, o médico vai ter que escolher quem vive e quem morre. Aí entra naquele gráfico lá embaixo. O cara vai para a UTI, o cara escolhe. Se o senhor tem mais de 60 anos, então você vai ficar sem respirador. Quem tem menos de 50 anos vai ser a opção número 1. É a lei. Lei do cão, lei da guerra. Não tem jeito, senhores. Entenderam o contorno? Esse é o indicador aqui
que estamos falando sobre de incidência de caso. E esse aqui é o de óbito, que é 26 aqui, indicador de óbito. Então, esse aqui é o número de óbitos que nós temos aqui. Esse indicador que não está legal. Porque a relação hoje nossa, que é a taxa de letalidade, se eu ver um pouco mais na frente, a nossa taxa de letalidade do Brasil, a média do Brasil inteiro disso daqui, dá 7. A do mundo dá 7. Então nós estamos igual ao do mundo. A de São Paulo dá 8,5. Então nós estamos numa velocidade maior. Pega a da Paraíba, tá pequenininha aqui, tá 9,3. Tá certo? Então como é relativa, tá certo? A letalidade se divide no número de mortos pelo número de casos que você tem o percentual de letalidade que você está incluindo aí no meio, tá certo? Então, quanto mais você aumenta o número de óbitos, na verdade, em relação ao universo que foi tratado, sarado, ao que está infectado e ao que morreram, é a tua taxa de letalidade. Então, isso não está legal. O que isso significa para nós? Que o sistema de saúde não está suportando. Então o sistema de saúde não está suportando, né, o pico que está vindo por aí. Se São Paulo, que é robusto, que é estruturante, né, já está com 80%, imagina o resto. Por isso que o Rio colapsou. Rio de Janeiro colapsou. Tá certo? Por isso que nos meus boletins eu sou enfático em bater e falar o seguinte: tinha que ter um lockdown. Por que um lockdown? Porque São Paulo, por exemplo, São Paulo, capital, né, já não teve a taxa de adesão que devia ter. O estado de São Paulo, a média, foi 56%, mas a capital não teve. Então tinha que ter, e a capital é o epicentro. Então temos que fechar, fecha de vez, e não ficar esse meio termo aí, meia boca aí que, né, não sai de cima, não acontece, fecha, mas não fecha, anda, mas não anda, só vai para a rua. Não tem que ir para a rua, né? Vai pro fim de semana para a praia, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, gente. Não tem que ir para a praia. Pelo amor de Deus. Nós não estamos em época de passear, mas pelo contrário, é ficar em casa, tá certo? É ficar em casa, é para se trancar em casa, tá certo? É para sair em termos de necessidade. Quem vai para a rua são os heróis aí da saúde, polícia, bombeiro e etc, tá certo? Esses têm que ir, não tem jeito. Mas o restante, fica em casa, não tem conversa, porque nós não temos a testagem em massa para saber e fazer um isolamento inteligente. Então isso é um ponto fundamental, tá certo? Aqui é a taxa do Brasil, que é 7%. Isso aqui já é a taxa nossa acumulada, tá certo? Para a gente poder estar vendo, para poder ver de cara, né? É o gráfico da letalidade do Brasil. Olha como está subindo aqui, tá vendo? Se sobe a taxa de letalidade, ela não se mantém constante, o que isso significa? Que está subindo dia a dia, tá certo? Então, e essa daqui, na verdade, que vem a ser, aqui embaixo está o óbito, e aqui em cima estão os casos confirmados. Qual é a tendência disso aqui? Esse aqui agora começa a subir. E vai tentar se igualar, tá certo? Ou chegar perto, né? Diminuir essa diferença aqui, o gap aqui colocado. Então isso é um problema que nós temos pela frente. Então quais são os cenários que temos pela frente pandêmicos nossos aqui? Senhores, vai durar pelo menos mais 2 meses, 3 meses aqui, esse vai e volta, que é o normal. Então nós temos aí maio, junho e julho. 3 meses aí vai ter que ter esse vai e volta. Nós não vamos voltar à normalidade, porque nós não estamos em normalidade. Tudo bem para vocês? Não estamos em normalidade. Nós vamos voltar, e quando voltarmos, tem que voltar de uma forma consciente. O que é de uma forma consciente? Voltar aos poucos. Saber quem pode voltar, a região que pode voltar, a área que pode voltar. Por isso tem que ser inteligente. Tem que ser inteligente isso daí, de uma forma clara e direta. Isso aqui são cenários que, na verdade, a empresa do Sami Dana, que é o economista, montou. Só vou falar um aqui para vocês terem uma ideia, ó. Então ele fez uma projeção do Brasil de fila única aqui, né? Que ele colocou como curva de morte diária. Então ele colocou um cenário aí razoável. Ele colocou que morte diária no pico que vai ter, ele colocou que vai ser agora dia 11 de maio a 16 de maio, o pico vai ser 973 mortes por dia, na faixa entre 530 e 2012 mortes por dia. Ó. Essa é a expectativa, só para vocês terem uma ideia. Tá certo? Então a pancada é essa, ó. Tá certo? E vai ter no final
a gente pode ter no final de 24 mil, na verdade, se tiver, né, seguir o isolamento seja mantido, de 24.800 a 34 mil. Num cenário mediano, tiver uma fila única de UTI, né, a morte pode cair para 38.680, que é a média, entre 24 e 84 mil. Então a nossa média de chegar no número de mortos é 38.780. Pancada alta, estamos com 6 mil, teoricamente, tendência é dar uma subida grande. Eu, particularmente, não acredito que a gente vai subir tanto assim, a não ser que dê realmente o pico e a gente não tem a mínima condição. Eu acho que São Paulo suporta um pouquinho mais do que isso. Ó. Então aqui são outras, aqui é fila separada, aqui ele montou um com fila única com fila separada, né? Então a diferença aí dá de 492 a 2.311, aí depois vocês vão ver se com calma, se vocês vão receber, dá uma lida, compensa dar uma lida e baixar isso aí depois, ok? Então chega a 42 mil a volta. E aqui vem a questão dos negócios nossos, ó. Então quando eu falei para vocês que o impacto, na verdade, de negócio, né? Isso aqui já é economia nossa, impacto na economia, o que deu? Retração do PIB estimado, ó. Menos 7% aqui, ó. 7 pontos percentuais, tá certo? Do mundo, 2 pontos percentuais. Essa é a estimativa que está tendo, tá certo? Que é a pior queda anual, né, do nosso produto interno bruto em toda a história do Brasil, 7,9%. Então é isso que vai acontecer com a gente, tá certo? Vai haver tipo de recessão real, recessão política, recessão financeira, que ele explica aqui, que os bancos centrais fazem junto aí a questão política, depende da política poder estar dando o aval, e a financeira, que é o desequilíbrio financeiro, ou seja, por consequência da economia real, tá certo? A gente fica defasado, o fluxo de caixa nosso fica defasado. E aqui tem um gráfico que ele fala da crise financeira e a crise econômica nossa, ó, que aqui subiu, mas foi em V. O que é em V? Caiu e subiu rápido. E aqui nós caímos e continuamos. Então é em U. É em U, ó. Então aqui é V e aqui é em U. Ó, nós estamos aqui ainda caminhando pelo deserto e não conseguimos subir. Então é V em U. A tendência da curva nossa aqui, da recuperação, seria em V. Um V mais tímido, seria. Só para vocês terem uma ideia, o que o governo fez, brasileiro, né? Colocou 10% do PIB dele, jogou dinheiro para dentro. Então ele fez uma coisa boa. Isso fez. Então o Guedes, embora seja liberal, teve que pegar a grana, o Banco Central pulou na frente, o Roberto Campos, né? O Roberto Campos Neto, ele pulou na frente, fez o projeto rapidamente, colocou na mão do governo, falou, ó, temos que soltar a grana, se soltar a grana a gente vai quebrar. A gente quebra, o país quebra como um todo. E fez isso daqui, soltou 750 bilhões, né, de reais em relação a isso. E é isso daqui, ó. Para onde que é isso daqui? É para liquidez, é para acelerar a demanda, para o fluxo de caixa, tá certo? Para ter investimentos, ó. Então isso aqui foi para onde foi colocado a grana, tá certo? Fluxo de caixa, demanda. Então tem explicação para onde foi esse dinheiro. E vai ter que colocar uma segunda vez ainda, tá certo? O americano já colocou 2 vezes, vai colocar a terceira. Então ele colocou uma de 1,5 trilhão e colocou a segunda de 2 trilhões de dólares. Vai colocar mais uma vez. E nós teremos que colocar, não agora, mas um pouco mais na frente, mais uma pancada dessa aqui para a economia girar. Não tem jeito. Por isso que o pessoal fala que vamos chegar quase a 100% do PIB, a dívida interna nossa, tá certo? O auxílio financeiro, aqui tem uma matrizinha que explica, né, com a taxa Selic a 3,75, já caiu essa taxa Selic, que pode minimizar ou não a crise. Isso aqui, senhores, serve para quê? É cenários econômicos nossos. Então, qual é o cenário econômico nosso? Horroroso. Horroroso. Se o governo não desse esse auxílio aqui, grande parte quebrava. Não tem como segurar. Não tem como segurar. Tá certo? Então, esse é um ponto fundamental. Tá certo? Então, o cenário da Covid é ficar pelo menos mais 3 meses aqui dentro, né? Sustentando aí a pandemia, com medidas restritivas, né? Um pouco de vai e vem, solta um pouco, volta um pouco, vai ter que fazer isso. Se tivéssemos aí um isolamento, na verdade, racional, inteligente, a economia nossa horrorosa, agora colocando dinheiro, dá condições de a gente estar retomando de maneira consciente, vai para uma fábrica, vai ter que desinfetar
a máquina, vai ter que usar máscara, o turno vai ter que ser trocado sem ter o contato com eles, não pode ir de ônibus. Então tem uma série de medidas que vai ter que ser tomada, obrigatoriamente. Não pode ter aglomeração de pessoas, tá certo? Ontem, por exemplo, na posse do ministro, parecia uma festa, né? Então são exemplos, senhores, que nós temos que estar pensando, tá certo? Isso é importante. O exemplo vem de cima, da escola que eu vim, o exemplo vem de cima, tá certo? Então não pode fazer isso. Não tem, você está dando exemplo para a mídia toda, e não só para a população nacional e internacional, tá certo? Então não dá para fazer isso aí, certo? Aqui é o risco político, isso aqui eu vou falar só no final, isso aqui são as variáveis que tem, que são os fatores, que tem a questão de governabilidade, apoio político, desemprego, pau. Eu explico que vem a ser isso daqui. Quem assistiu o risco político meu última vez, é mais ou menos parecido, tá? Eu tenho aqui alguns itens dele, faço uma escala com eles, então tem 21 macrofatores, tá certo? Tem peso eles aqui, e depois aqui tem como que o risco político do Brasil se encontra. Aqui eu dei a nota para ele, ó, e a nota para ele deu 3,45. O 3,45, ele está no risco muito alto. Essa escala aqui não foi o que inventei, é uma escala mundial, certo? Da PRS, que é uma empresa britânica que já faz isso aqui já há muito tempo. Então a gente usou isso daqui, tá certo? Então o risco político do Brasil é muito alto. O que isso significa, risco político alto do Brasil? Né? A instabilidade política é alta, hoje, do Brasil, pela nossa avaliação, tudo bem? Ok, muito bem. Então eu tenho risco político, tenho risco econômico e tenho o Covid-19, que não vai sarar agora. Então dá para voltar a 100 por hora? Não, não dá. Então tem isso daqui, ó. O que nós fizemos? Nós levantamos, na verdade, os eventos críticos dos riscos estratégicos. Quais riscos estratégicos? O Covid, risco político e o risco econômico. Causa e efeito. Então eventos que colaboram para os riscos políticos e a economia se materializarem. E eventos que colaboram para quê? A pandemia no Brasil, para a gente poder mitigar. Ou seja, as ações que estão sendo feitas, porque o Covid já aconteceu, tá certo? O risco político já aconteceu, já está acontecendo. O risco econômico já está acontecendo. Alguns fatores é que podem acontecer ou não. Então nós selecionamos 28 fatores. E esses fatores foram classificados, na verdade, né? Com base, na verdade, na criticidade dele, na incerteza dele, sobre dois aspectos. A incerteza dele poder acontecer, tá certo? E impacto nos objetivos ou na estratégia da empresa. Então nós colocamos que tipo de eventos aí, que esses 28 eventos, eles fazem uma interconectividade nos três riscos. Então vamos lá. Aumento de desemprego, recessão econômica, aumento da desigualdade social, nível de corrupção no legislativo, falta de estratégia de convergência para lidar com a crise pandêmica, tá certo? Polarização política, né, de decisões técnicas no combate ao Covid, tá certo? Não realizar testagem de massa, não realizar o isolamento com inteligência, tá certo? Falta de crédito, grana, liquidez, aumento da taxa de juros, queda de renda dos trabalhadores, disrupção da cadeia de suprimento. Então quem estava pendurado lá na China dançou, tá certo? Vou ter que mudar meu modelo de negócio, tá certo? Mudança do perfil do mercado, do consumidor. Ele vai ter mudanças cruciais, o consumidor como um todo, tá certo? Perda de governabilidade de quem? Do governo político, tá certo? Não consegue mais governar, fica isolado. Perda do apoio popular, tá certo? Começa a cair a popularidade dele, não tem como governar, né? Parte por uma coisa complicada. Desordem civil, manifestações. Hoje não pode ter porque estamos na época da pandemia. Impeachment, tem condições? Não tem? Vai sair? Esse ano eu aposto que não, mas é uma bandeirinha que tem que ficar alerta, tá certo? Violência política, pode ter alguém querendo cometer também atos aí de terrorismos políticos, tá certo? Conflitos políticos, na realidade, brigas entre partidos, na verdade, no meio da rua. Possibilidade de intervenção, o que? Militar. Participação da sociedade. A sociedade vai lá para participar ativamente, igual aconteceu em 2013, tá certo? Falta de estrutura sistêmica
para a saúde, no combate à Covid-19. Então, nós não temos isso daqui. Falta de atitude das lideranças públicas nas tomadas de decisões. Quer dizer, o que é falta de atitude? As lideranças públicas, aí entra o Executivo Federal e o Estadual, tá certo? Não foram firmes alguns estados. São Paulo foi o mais firme que teve até agora, do meu ponto de vista, de peitar e falar assim, ó, vai ter isolamento, não tem isolamento, vamos fazer, não vamos fazer. Tá peitando, não interessa que seja qual foi o motivo. Ah, tá peitando, tá brigando, a questão não é essa, senhores. A questão é você preservar vidas. Então tá peitando a situação. Acabou. É essa que nós temos que fazer. Em prol de algo. Então, aqui no caso de São Paulo, está seguindo o Davi Wip, infectologista com nome, com renome, tem um comitê que estuda, que busca informações, busca dados. Isso é importante ter na mão. Não é chutado. O comitê de crise é formado por pessoal técnico, que são os médicos, e o pessoal que lida com contingência. É importante ter isso na mão. Ok? Falta de adesão da população nas ações de contenção, para não achatar a curva. Isso é fator. De quê? De você ter a epidemia mais alta. E não realizar a saída do isolamento social de forma gradual. Liberou geral. Vamos soltar todo mundo aí, como já aconteceu em alguns estados. Tem que ter um planejamento, gente. Sim, um planejamento nós dançamos. Como é que vai essa matriz de incerteza crítica, então? Então, a incerteza crítica serve para quê? O que cair no quadrante amarelo, eu só vou monitorar. Tá certo? Ponto importante. O que cair no azul, caindo no azul aqui, eu tenho quase certeza que ele vai acontecer. Então, ele já está acontecendo. Então, eu não tenho nenhuma incerteza, ó, já está acontecendo, tem baixa incerteza. Então, esses daqui, então os que estão em azul aqui, ó, já estão acontecendo, ó. Já está acontecendo agora. Então eu tenho que fazer o quê? Eu, que tiver no azul, plano de contingência. Plano de contingência. Obrigatoriamente. Porque o impacto é grande, ó. É de severo para cima. No vermelho, o que é o vermelho? É o cisne negro. Eu tenho uma média incerteza e eu tenho uma incerteza grande. Vejo vocês que eu tenho média e incerto. Não tenho muita incerteza. Tá certo? Então aqui eu tenho que ter plano de contingência e se puder ter, o plano preventivo. Se eu conseguir montar isso daqui e enxergar isso daqui, senhores, eu consigo pular na frente e me antecipar aos meus respectivos problemas. A empresa passa a enxergar o seguinte, vamos só brincar com vocês aqui. Então tá no vermelho aqui, por exemplo, o impeachment do presidente. Se o presidente levar impeachment, por exemplo, o ano que vem, como é que fica a minha empresa? E eu presto serviço para o governo federal. Como é que fica? Qual a ação que eu posso fazer? Certo? Então isso é um ponto importante. Se eu tiver muita violência política ou tiver muito desordem ou manifestação, sou uma empresa de carro e tenho concessionárias, como é que fica? Como é que eu me preparo para isso? Então entra a segurança, poder já começar a se preparar e criar cenários dessa natureza. Entenderam o que eu estou falando? E não deixar para tomar conta ou realizar alguma coisa, como aconteceu em 2013, na hora. Na hora. Então tá aqui, ó. Quais são os eventos que poderão vir a acontecer, tá certo? Tendo visto o quê? Tendo visto o que nós temos aqui pela frente, ó. Então esta matriz de incerteza crítica, eu tenho, na verdade, o impacto na vertical, na horizontal, o nível de incerteza que tem, tá certo? Então eu tenho que colocar o nível de incerteza em cima desses eventos. Ponto importante, esses eventos aqui, eles se falam e se interligam nos 3 riscos, obrigatoriamente. Então a gente colocou os 3 em um aqui, de maneira geral, tá certo? Então eu tenho 3 riscos considerados macroestratégicos, e esses eventos aqui são aqueles que fazem os riscos irem materializar. Aqui eu tenho causa e tenho consequência. Por exemplo, recessão é causa ou consequência? Recessão é consequência. Então eu tenho que ter um plano de contingência para ela, obrigatoriamente. Tá certo? Então aumenta a taxa de juros. Eu posso evitar a taxa de juros ser aumentada. Tá certo? Câmbio vai subir. Eu posso evitar. Faço leilão maior. Então posso trabalhar com isso. Eu, governo, ou eu, empresa. Ou se eu, empresa, não puder fazer isso, fico na dependência do governo. Aí eu tenho que pensar o que o governo vai fazer.
Vai tomar ação? Não vai fazer? Não vai tomar ação? Faça o que em relação a isso? Tá certo? Se piorar a situação nossa aqui pandêmica, tá certo? O surto vier mais forte, porque a população não aderiu, né? Não teve adesão ao isolamento. Aí cresce o número de, né, de infectados e, obviamente, cresce o número de óbitos, tá certo? O que acontece com a gente? Vai acontecer igual Manaus? Vocês viram aí, vala comum, o cara colocando 9 numa única vala, a pessoa se revoltou, uma hora coloca 5, quer dizer, pediu caixão, comprou caixão em São Paulo, pediu para o governo federal levar em avião, foi negado e tal, etc. Quer dizer, uma coisa horrorosa, uma situação dessa. Então isso é um ponto para a gente poder pensar e refletir, mas está aqui colocado para vocês, nesse tipo de matriz, o que nós temos que fazer em relação a um contexto pandêmico, na verdade, onde eu tenho que lidar não com 30 riscos, obrigatoriamente, mas tenho que lidar, na verdade, com 3 riscos macros e com seus respectivos eventos. Essa aqui, senhores, é a melhor forma de a gente poder trabalhar, tá certo? E aí eu monto os planos de contingência, ó. Então, no colete amarelo, eu só monitoro, não monto nenhum tipo de plano, né? Porque o impacto meu é de moderado para baixo, então não vou montar. No azul é mitigação, contingência, vou estar enfrentando já a situação. E no vermelho são chamados cisnes negros, entre aspas. Eu tenho de média incerteza para cima. Então eu vou montar plano preventivo ou plano de mitigação, ou plano para poder interferir nisso daqui. Aí eu vou cutucar a minha associação de classe, né? Vou aqui na CIE, na Fiesp, vou encher para poder bater o que vamos fazer, o que não vamos. Então eu até separei isso daqui, porque esses dois aqui são os mais importantes, para a gente poder trabalhar de maneira clara com a gente, tá vendo? Então esse é um ponto fundamental. No azul aqui, a gente coloquei até uma linha que ele fica com moderado, ó. Mas então o que nós temos que olhar é de moderado aqui para cima, que pega o severo e o massivo, e o vermelho que pega desse jeito. Isso aqui não é BIA, tá certo? Não é BIA. É o impacto no objetivo e a incerteza do evento vir a acontecer ou não. Essa matriz a gente usa para trabalhar, às vezes, a ambiência externa. E isso aqui dá para trabalhar como se fossem os cenários. Porque tem evento que está acontecendo, tá certo? Está acontecendo, e tem evento que poderá vir a acontecer. Outro exemplo, impeachment. Poderá vir a acontecer, não sei se vai acontecer. Então eu não sei se vai acontecer, tá certo? Então só vocês lerem aqui, ó. Violência política, poderá vir a acontecer, não sei se vai acontecer, tá certo? Manifestações, poderá vir a acontecer, tá certo? A perda de governabilidade, por enquanto ele não perdeu, tá certo? Poderá vir a perder, tá certo? Se perder o centrão como um todo, perde. Modelo de negócio, que é meu, eu tenho que refazer, repensar a forma de eu trabalhar, por exemplo, tá certo? Teve a mudança do meu mercado, das características, né, do meu pessoal, teve essa mudança? Então é isso que eu tenho que pensar, tá certo? Falta de crédito, embora o governo tenha dado dinheiro, eu vou ter crédito para poder pegar, eu vou ter fluxo de caixa para poder trabalhar com isso daqui, vou conseguir acessar esse crédito, não vou conseguir acessar esse crédito. Então é isso, porque nem todo mundo que está, na verdade, que deu esse dinheiro vai ser, na verdade, o beneficiário disso. Tudo bem, senhores? Então isso daqui a gente poder estar, na verdade, conversando com vocês, é uma ferramenta que nós costumamos usar no risco estratégico. Então a matriz de incerteza crítica serve para quê? Para poder colocar nessa matriz causa e consequência dos riscos estratégicos, porque não é o risco que vai impactar, é a causa e a consequência dele, para poder saber pilotar, na verdade, tá certo? O que o evento poderá, né, ocasionar em cima dos objetivos. É um outro ângulo que eu posso trabalhar, um outro foco que eu posso trabalhar. Eu trabalho com isso daqui quando eu trabalho com 3, 4, 5 riscos estratégicos, poder estar olhando claramente o que vai acontecer, tá certo? Posso também fazer dos fatores de risco, que são esses daqui, né? Posso fazer também, se você quiser, impacto cruzado e depois colocar na matriz de probabilidade de impacto. Posso fazer? Posso. Mas a incerteza é mais prático, mais rápido e mais objetivo. Ok, pessoal? Então, basicamente, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Para você trabalhar com cenários e trabalhar com os respectivos riscos estratégicos que impactam de forma clara e direta aonde?
em cima da cadeia de valor. Então esse é um ponto fundamental para a gente poder estar fechando aqui, que é fechando com a matriz de incerteza crítica. Guardem esse nome, que é importante para vocês entender bem o processo. Ok? Tem mais alguma pergunta aí? Bom, vamos lá, não, temos várias perguntas. Várias perguntas? Várias. Da Kelly, qual a sua opinião em relação ao retorno das empresas? As empresas que aderiram ao home office retornarão às condições anteriores ou serão mais híbridas? Tem que ser híbrida e tem que voltar devagarinho e mentindo. Inclusive, quando voltar em home office, tem que voltar nas condições previstas aí na regulação. Então, tem que colocar 2 metros de distância, aquilo que manda aí a condição sanitária, viu, cara? Isso é condição padrão. Por exemplo, fazer a higienização nas mesas, nos computadores. Não pode ser usuário, tem que ser uma empresa, não é especializada, a empresa de limpeza pode fazer isso aí todo santo dia, 2 vezes por dia pelo menos, obrigatoriamente. Então tem que ter algumas regras básicas. Se for num prédio, alguém tem que limpar 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, os botões do elevador, colocar o gelzinho na entrada do elevador para o pessoal passar o gel antes, tá certo? Então tem que ter regra, senão vai virar a casa da mãe Joana. Tem que ser gradual. O pessoal que está no grupo de risco, os coroas aí, acima de 60 anos aí, não voltaria agora, deixaria passar o surto pandêmico, tá certo? Deixaria em casa e depois que passasse o surto pandêmico, deixava eles voltarem gradativamente. Tá certo? Quem tivesse morbidade um pouco mais forte, fica em casa, trabalha no home office, tá certo? O Armando, a polarização é uma variável importante na projeção e previsão? Claro, a polarização que você fala, política, é isso? É muito importante sim, importantíssimo, porque a polarização política ocasionou essa série de problemas que vocês estão vendo aí agora. O que ocasionou de problema maior em termos de polarização, que eu coloco sempre no nosso boletim aqui? Foi a não tomada de posição, a não liderança centralizada e o Brasil não ter uma estratégia convergente única. O Brasil inteiro. Tá? Então o Brasil inteiro vai optar pelo isolamento? Vai. De que forma? Inteligente. Posso fazer o seletivo, posso fazer o ampliado, posso fazer o lockdown. Quais são os critérios que eu vou usar para isso daqui? Existe até um critério, não sei se vocês conhecem. Até no boletim epidemiológico aqui do Ministério da Saúde, uma matriz que você tem lá, você cruza o número de incidência na vertical com o número horizontal de leitos ocupados da UTI. Aí te dá a criticidade e lá diz lá, faz o DSS, faz o DAS, faz o lockdown. Tem que ter isso daí, gente. Tem que ter critério para isso. Não pode deixar solto. Hoje está solto. Na minha opinião, hoje, por exemplo, na minha opinião, São Paulo tinha que ter feito lockdown já. São Paulo. Quer dizer, fecha São Paulo por 10 dias, fecha. Quando fala fechar, é fechar de fato, tá certo? Então ninguém sai de casa, não entra ninguém, só vai entrar a questão de suprimento, mas ninguém sai de casa, ninguém entra e ninguém sai. Fecha. 1 semana a 10 dias. A curva cai, pô, tem que cair, obrigatoriamente. Quem sair é preso. Ponto. Tem conversa. Teve um senhor que foi algemado, acho que na praça pública aí, semana passada, não me lembro bem, saiu na reportagem, e Brasília, na verdade, achou um absurdo, não pode ter direito de ir e vir. Nós não temos esse direito de ir e vir. É decreto, é lei, tem que ficar em casa, velho. Tem que fazer igual nós vimos, aí, quem viu aí, Fantástico, a Globo, na Espanha, o cara saiu na rua, foi pego pelo guarda, o guarda deu uma bronca no cara violenta. O cara ia pra praia, o cara proibiu o cara de entrar. Porra, que o cara sai correndo do soldado que passou lá em Copacabana, o soldado tentando correr atrás do cara, o cara se mandou. Estupidez, gente. Vamos lá, o André Luiz Gal. Brasiliano, vamos retroceder nas questões salariais? Exemplo, profissionais que saíram do mercado do trabalho com salário de 10 mil voltariam ao mercado pela metade disso? Ou seja, o mercado de trabalho não vai ser mais o mesmo? Não vai ser mais o mesmo, velho. Hoje tem que renegociar tudo. Então, hoje, na verdade, as empresas estão renegociando, na verdade, o salário dos funcionários, tá certo? Que a empresa que pode mantém, a empresa que não pode tem que renegociar, porque senão ela não sobrevive, não tem jeito. Então, nós vamos passar um período aí
um ano, 2 anos aí, vai ter que, na verdade, dar uma apertada no cinto violenta, né? Tanto é que o próprio funcionário público aí não vai ficar sem receber também aumento, etc. Isso faz parte do processo. Não tem jeito. Antes o cara perguntou quem vai pagar a conta. Somos nós mesmos, né? Não tem jeito. Isso faz parte do processo. Tem que ter sacrifício de todo mundo. A Gol, por exemplo, ela fez aí, na verdade, o quê? Ela cortou o primeiro salário que eles fizeram um acordo entre eles, entre a diretoria, foi cortar 40% do salário dos diretores. Depois os funcionários cortaram aí 20%, 25%, deu licença não remunerada, né? Tem que fazer isso mesmo. Eu conheço uma agência de propaganda aqui em São Paulo que a diretoria e o conselho cortaram 45% deles, para não cortar o pessoal de baixo. Salário, estou falando. Tá certo? Então eles cortaram, a gerência cortou, na verdade, 25%. Acabou, tem que fazer isso, não tem jeito. É até questão de ter bom senso, né? Não é cortar do peão que ganha salário mínimo, sacanagem, né? Tá certo? O Maurício França. Professor, satisfação em revê-lo. A sua abordagem sobre a falta de atenção dos gestores de riscos globais se inicia na OMS, concorda? Não, se inicia na gente, né? A OMS errou também, tá certo? A OMS errou. A gente não pode ficar na dependência dos órgãos públicos, na verdade. Nós somos área privada, gente, tá certo? Nós somos área privada. A gente monitora talvez até através deles, mas nós temos outro ferramental. Quando deu o surto lá em Wuhan, por exemplo, o primeiro que deu, foi noticiado isso daí. Foi noticiado, não foi sigiloso, não. Foi noticiado. Quando deu o surto no Irã, foi noticiado. Então, a gente que bobeou. Então, tem gente que monitora isso, fora a OMS, 24 horas por dia. Então, não foi só o OMS, a OMS bobeou também. Tanto é que ela não queria declarar a pandemia, foi declarar em 11 de março. Aí entra a questão política, né? Talvez. Ou que não queria ocasionar, talvez, maior terror, maior pânico na população. Mas tinha que ter colocado. Inclusive, do meu ponto de vista, foi declarado tarde a pandemia, certo? Luiz, como identificar um cisne negro, desconhecido, um novo, e planejar as estratégias de tratamento ao risco? Planejar o cisne negro é você pensar fora da caixa, velho. O que é o cisne negro? Aquele risco que você sabe que ele existe, mas você sabe também que é praticamente impossível de vir a acontecer. Então, são aqueles riscos que são pouco prováveis de virem a acontecer. Tá certo? Ah, vou ter um ataque terrorista aqui no Brasil. Ah, isso nunca vai acontecer. Será? Uma situação dessa que estamos vivendo? Uma polarização dessa? Ninguém nunca esperava, por exemplo, que um candidato à presidência da República fosse sofrer um atentado como sofreu. Tá certo? Isso foi um cisne negro. Ok? Você tem que imaginar a possibilidade. Inclusive, na época, a segurança pessoal dele bobeou. Porque ele deixou o Adélio chegar lá muito perto. Para ele colocar a faca lá dentro. Se fosse os Estados Unidos, não chegava. Se fosse Israel, não chegava. Tá certo? Então, o cisne negro quando você faz um brainstorm para se levantar os riscos, tem que saber os riscos que são os usuais e os riscos que não são os usuais. E que, se vier a acontecer, impacta diretamente sua empresa, seu negócio, seu objetivo. Nós não fazemos isso, tá? A pergunta foi boa, porque nós não fazemos isso. Com base nisso, você monta a sua estratégia, tá certo? Para você poder estar enfrentando ele ou de maneira preventiva ou contingencial. Geralmente é contingencial, porque você não vai investir na prevenção se a chance é muito baixa, certo? O Robert, os modelos de avaliação de risco, gestão estratégicas e continuidade de negócios sofreram várias mudanças e adaptações com o passar dos anos por conta das crises vividas. A pandemia, dessa vez, trará uma mudança mais agressiva nesses aspectos? Eu acho que sim. Inclusive, no boletim epidemiológico 11, saiu uma análise de risco, por exemplo, pandêmico, que até eu vou lançar depois, está até no sistema nosso já, mas saiu pandêmico já, é uma coisa interessante de vocês olharem. E isso é evolução, né? É evolução. Então, eu acho que essa pandemia aqui vai ensinou para a gente muita coisa, né? E para as empresas também. Por quê? Porque todo mundo foi pego de calça na mão, velho. Isso foi um ponto fundamental. O pessoal estava pensando em greve de motorista, pensando em incêndio, pensando no feijão com arroz. Então tinha planinho para isso,
mas não um plano de uma magnitude, vou ficar sem minha cadeia logística, vou ficar sem minha peça. Eu tenho cliente que faz XPTO de frasco e o modelo, né? E a indústria de frasco dele lá é na França só. Só na França, não tem no Brasil. Isso aí ficou a pé. Não é nem na China, é na França. Ok? O Armando, gostaria de uma análise quanto à contradição. A mídia informava para não irmos nos hospitais com poucos sintomas e ir somente quando estiver com sintomas se agravando. Neste caso nosso, o SUS já não estava deixando claro que iríamos sofrer. O certo não era termos uma contenção do primeiro atendimento e assim evitando que o quadro se agravasse? Então, você está certo. Na verdade, qual é o problema nosso aqui, né? O que iria ser feito, na verdade? Que não foi feito no Brasil, foi feito, por exemplo, na Itália, depois que eles apanharam. Era para ter na entrada dos hospitais ou na parte de baixo dos hospitais, fazer um hospital de campanha lá, de barraca, de contêiner, e lá faria a triagem, por exemplo, para evitar da pessoa entrar, na verdade, dentro do hospital, que já é um ambiente já praticamente infectado, né? Então, isso é um ponto fundamental. E deixar embaixo ali, deixar o pessoal com um sintoma mais leve para ser tratado, ou indicado, ou medicado, etc. Não entrar com a pessoa totalmente mais fragilizada dentro de uma área mais conturbada. Então, esse é um ponto fundamental que hoje aqui em São Paulo eles estão mudando o protocolo, tá certo? Em São Paulo estão mudando o protocolo em função disso. Por exemplo, eu sou a favor, totalmente a favor, não sei porquê, mas entre a questão da polarização, que o Exército, Marinha e Aeronáutica montasse os hospitais de campanha dele. Teria que ter montado. Tem condições para isso, tá certo? E ajudar em muito, né? E o pessoal não montou. Então, deveriam ter sido acionado, montado, tá certo? Colocado em prática, já fazia as primeiras triagens, por exemplo, para poder verificar. Iria ajudar e muito para isso. Mário, brasiliano, essa pandemia já existia na China quando o relatório foi publicado. Na sua visão, como eles aprovaram uma matriz com tamanho erro? Acho que era o relatório global. O quê? O relatório global, RISC. Do. Como eles aprovaram uma matriz com tamanho erro. Porque eles não viram isso daí, né? Porque o Fórum Mundial, quando foi feito o questionário, etc., eles fizeram antes, na verdade, né, Mário? Não foi em dezembro, novembro. Foi feito em setembro, outubro, que eles fazem um brainstorming, etc. É feito um pouco antes. Falam que sai em 2020, não é que foi feito em 2020, nem em dezembro e nem em novembro. Isso é feito 6 meses antes. Então, eles têm um delay aí de 6 meses, mais ou menos. Eles fazem um brainstorming entre as principais lideranças do mundo, usa duas universidades que são acadêmicos para poder fazer a costura aí dos dados, ok? Mas houve um vacilo, sim. Houve um vacilo que podia ter alertado, soltado uma nota antes, etc. Poderia ter feito isso. Eles não deram muita bola para isso, não. Mas, ressalva, mas estava lá a doença infecciosa, tá? Então a gente não pode falar que não tinha. Eu li com calma depois ali, que antes tinha escrito claramente nos relatórios mais antigos, 12ª edição, estamos na 15ª, aparecia pandemia. Eles tiraram o nome pandemia e colocaram doença infecciosa, porque eles estavam linkando com a questão do antibiótico e com a questão do sistema de saúde que ia entrar em colapso. O sistema de saúde do mundo, que no fundo estava certo, né? Você viu a Espanha, Estados Unidos mesmo, a própria Itália e etc. Mário Silva, como fica a concorrência pós-crise? Vai mudar totalmente. A forma de fazer a concorrência muda, né? Completamente. Quer dizer, dependendo do ramo de negócio, talvez não seja nem concorrente mais, seja até um parceiro de negócio, né? Quem sabe? Então você vai juntar forças, na verdade, em vez de concorrer com o seu, né, com o seu antigo concorrente forte. Você vai ter que unir forças para poder prestar o serviço. Porque às vezes você não consegue mais prestar o serviço sozinho, porque você não tem mais estrutura para isso. Talvez. Certo? Então, esse é um ponto fundamental para você poder pensar e raciocinar. Tá certo? Não esquece que tivemos obras aí paradas, por exemplo, de infraestrutura. Tá certo? Então, empresas paralisaram obras, empreiteiras, mandaram gente embora. Como é que vai retomar agora, do dia para a noite? Então, tem cliente meu que está sofrendo com isso. A empreiteira falou que não tem condições de retomar agora. Como é que faz? Porque não tem caixa para poder chamar todo mundo de volta. Certo? Complicado. Gilson,
Gilson, considerando que não temos como prever todos os riscos, você diria que alguns riscos só vamos colocá-los ou considerá-los na matriz de risco após sua materialização? Vai ficar no quê? Não entendi. Considerando que não temos como prever todos os riscos, você diria que alguns riscos só vamos colocá-los ou considerá-los na matriz de risco após a sua materialização? Não, eu discordo disso. Veementemente. O que eu acho que acontece é que a gente bobeia no brainstorm em pensar fora da caixa. Eu acho que é um erro nosso, nós temos que pensar fora da caixa constantemente. É o que fala o nosso amigo Nassim Taleb, tem que estar pensando fora da caixa e pensando na perspectiva do que pode vir a acontecer. Se a gente fizer, usar essas ferramentas, usar esse exercício, principalmente fazer esse exercício não sozinho, mas como equipe multidisciplinar, você atinge seus objetivos. Na minha opinião, você faz. A gente não colocar na matriz, colocar depois que ele foi materializado, desculpe o termo, vamos correr atrás do rabo. Aí já é tarde. Correr atrás do rabo, velho, é o seguinte, se já aconteceu, você tem que ir a 200 por hora para poder tentar ver o que pode parar. Aí já era. Já era. Não tem jeito. Se você não tem um plano estruturado para isso, se não se preparou para isso, aí você vai ser na loucura. E aí dança. Certo? Minha opinião, pelo menos, é essa. Tanto é que eu falei com vocês. Os clientes meus que não tinham a pandemia, a gente tentou colocar algumas coisas, aí o cliente força, não vamos colocar, tá, a gente deixa de lado, erro é nosso também, tá certo? De não ter forçado. Só para complementar, o Ulisses colocou aqui, fez o curso de cenários na FECAP com o senhor há mais de 12 anos, e o senhor já falava em risco pandêmico. Muito bom, Ulisses, é isso mesmo, né? Mais de 12 anos, né? Aqui, ó, o RJ Luiz, a Brasiliana Interrisco considerou esse risco? Sim, em alguns aspectos sim, alguns clientes sim, alguns aceitaram, outros não aceitaram, tá certo? Então, esses que aceitaram, eles colocaram na matriz, mas não quiseram fazer o diabo do plano, para não falar o nome mais chulo. Mas não quiseram fazer o plano, que não vamos fazer, não compensa, não vamos gastar dinheiro, nem faz o plano. Né? Então, alguns aceitaram, outros não. Por isso que eu falei que não tinha nenhum que tivesse na matriz com um plano feito. Nenhum. Ulisses, nem o governo federal, o exército e a OTAN não colocaram esse risco? Sim, senhor, nem o governo federal, muito menos ele. Você viu aí o zaralho que foi, a palavra é essa, zaralho que foi, em montar um comitê de crise, se preparar, aprontar, verificar. A preparação, por exemplo, das áreas mais críticas do Brasil, você pensa no Acre. O Acre, por exemplo, em Rio Branco, é a única cidade em Rio Branco que tem UTI, pô. A única de Rio Branco que tem UTI. Não era para estar a Marinha, o Exército lá para estar colocando UTI ao longo do caminho? Tem imóvel? Ou ter base de helicóptero para estar transportando o pessoal rapidamente? Só estou conjecturando aqui, não sei. Isso são posições para a gente poder pensar, né? Já que não tem, agora colocar num único estado, numa região de difícil acesso, você ter só na capital, velho, porra, para mim é mortal. A Kelly, na sua opinião, para agirmos preventivamente, qual o racional de alocação de capital as empresas deveriam ter utilizado? Para fazer um plano pandêmico? Plano pandêmico, cara, é isso? É, né? Deve ser. Capital, você quer saber a grana que você quer gastar? É racional de alocação de capital. Então, isso é uma briga que não existe fórmula para isso, né? Você vai ter que fazer um orçamento para saber, na verdade, qual é o teu plano de contingência, né? Então, por exemplo, você tem um plano pandêmico, qual é a sua solução para isso? Nós estamos agora, por exemplo, com uma empresa de energia que vai fazer como contingência que tem como contingência o kit maleta. Se, por exemplo, a central de operações dele, por exemplo, ficar 2 pessoas ficarem, por exemplo, infectadas, mas 6 ficam em quarentena. Mas estão em quarentena, estão em boa condição. Então, eles levam para casa o kit maleta, está na casa dele e continua a operar e trabalhar. Isso é uma contingência deles. Então, qual é o custo deles? Comprar o kit maleta, colocar na casa dessas pessoas internet boa, que funcione. Então, depende do seu business, do seu negócio. Porque, na verdade, em termos de pandemia, qual é o nosso maior problema? E o teu, no caso aí, né? É mão de obra. É mão de obra. Se não tem mão de obra, você dança.
Então você tem que pensar em mão de obra, na verdade, né? Por exemplo, alguém que trabalha, por exemplo, com call center. Como é que faz o call center? Os call centers aqui sofreram, tiveram que rachar pela metade, ou vai para outro lugar, ou não pode trabalhar junto. Que a Secretaria de Saúde não deixou trabalhar. Ou racha, ou manda para casa. Então, muitos dos call centers, como plano de contingência, fizeram home office. Instalaram na casa do cara a internet, colocaram telefone extra, fizeram isso. Então, esse é o recurso que tem que ver. Depende do business. Mas não tem um percentual, 10%, 5%. Não tem. É pelo tamanho da porrada que você vai levar. Tá certo? Se você é de um hospital, por exemplo, e você vai pensar em contingência pandêmica, por exemplo, você tem que investir para burro em quê? Em equipamento de proteção. Estupidamente. E, ponto importante, né? A proteção cibernética, que teve muito ataque cibernético. Aliás, um ponto importante que nós não falamos, né? Ataque cibernético no home office, né? Faz o próximo webinar. Certo? No próximo webinar. No próximo webinar a gente fala sobre isso, inclusive. O Rodrigo Machado, ele perguntou também o que você já respondeu sobre se você já tinha colocado os cenários atuais pandêmicos nas empresas, já respondeu. E acho que a única pergunta diferente dele é se poderiam dizer que se eles foram negligentes, as empresas no qual você colocou o risco. Não é que é negligente, é que é acostumado, né? Quer dizer, é acostumado, que eu falo o seguinte, tá acostumado a não fazer a coisa que é correta, né? Agora, tem um ponto importante, né? Se alguém morre, por exemplo, e não tem estrutura, é risco assumido, né, senhores? Risco assumido, na verdade, vai ser indiciado criminalmente, né? Se a família entrar com ação. Rodrigo Certo? Canal. Pensem nisso, hein? Rodrigo Canal, mestre, depois da crise, você acha que as empresas irão dar maior importância para a gestão de riscos, inclusive para os riscos de baixa probabilidade e alto impacto? Com certeza, viu? Isso aqui está sendo para nós aqui do Brasil e para o mundo, como foi o World Trade Center. Eu classifico isso daqui. O pessoal vai estar pensando 20 vezes mais agora na questão do risco, porque todos foram pegos de surpresa. Todas as empresas, tá certo? Todas as empresas, tá certo? Empresa automobilística, quer dizer, o pessoal pensou muito quando teve o World Trade Center, 2001, depois de 10 anos, 11 anos, começaram a relaxar, não aconteceu mais nada, tal. Essa foi a segunda porrada realmente mais séria. Tivemos aí as pandemias do H1N1, tal, mas não foram tão sérias, né? Então, mundialmente falando, essa pegou todo mundo de costa curta, tá certo? Então, eu acho que vai valorizar e dar mais crédito para o pessoal quando levar uma matriz de risco para ser discutida. O anônimo, aplicar a política keynesiana não é só adiar a porrada e tornar ela maior? Não. Por quê? Keynesiano, na verdade, é o Estado dando a grana, ele interferindo na economia, tá certo? Então você tem aí duas formas de trabalhar economicamente. Ou você é liberal, totalmente liberal, quer dizer, o Estado interfere pouco, tá certo? Ou você vai ter um Estado que mais interventor, tá certo? Numa situação dessa, tem que ser keynesiano, quer dizer, o Banco Central tem que agir. Todos os países do mundo, sem exceção, praticamente, todos foram keynesianos. Não tem como fazer outra coisa. E não é adiar. O keynesiano está jogando dinheiro em cima. Agora você tem que ter o quê? Ponto importante. A gente não pode aqui no Brasil se aproveitar do orçamento da guerra, que está lá colocado, pra você gastar mais, fazer esse jogo todo, e isso aí tornar-se o quê? Constante, né, velho? Aí é a sacada. Tem que ter uma restrição, tá certo? Tem que ter controle. Aí é outro papo. Mas todos fizeram isso. Todos fizeram isso. Inclusive o United States of America, certo? Meteu 1,5 tri, 2 tri, e vai meter 3 tri agora na economia, como fez em 2008, para poder girar. Senão não gira, senão quebra. Não pode quebrar a roda. Quebrou a roda, velho, todo mundo cai. Aqui. O Robert, os modelos de avaliação de risco, gestão estratégica e continuidade de negócio sofreram várias mudanças. Já foi. Do Robert? Já foi, você já foi. Tá bom, desculpa. Boa tarde, brasiliano. Com a subnotificação de casos e óbitos, podem afetar a análise da estratégia e da gestão de risco nas organizações? Sim, senhor. O problema nosso, não só nosso, do mundo inteiro, o problema do mundo inteiro é a subnotificação. Mas o que é a subnotificação? São os casos assintomáticos, né? Como não tem a testagem,
de massa, eu posso estar, por exemplo, com coronavírus, com Covid, estou passando para ela aqui do lado aqui, né? E sem saber que estou passando. Se eu fizesse a testagem, eu saberia que que eu estou positivo, estaria isolado, por exemplo, aqui em casa. Então você está passando sem saber que está passando. Então, de repente, a letalidade, inclusive, poderia ser até mais baixa do que essa. Você não tem 70 e poucos mil casos hoje, tem 78 mil. Você tem 200 mil casos aqui no Brasil. 300 mil casos agora já, com a subnotificação que você tem. Tem as pessoas que estão com sintomas e não estão indo no hospital, como falou o Armando. Por quê? Com medo de pegar o coronavírus. Mas ele está com sintoma e possivelmente poderá estar com o Covid. E não está indo porque está com medo. E como é leve o sintoma, daqui a pouco passa, mas ele estava com Covid. E tem caso também, cá entre nós, que a família inteira, por exemplo, teve um caso de uma família amigo nosso, que a família inteira, a mãe, o casal, 2 filhos e a avó, tá certo? A atendente da avó pegou Covid, a avó não pegou, um filho não pegou, a filha pegou, a mulher pegou e o marido não pegou, tá certo? Então, o que é isso daí? O pessoal tá achando também que a testagem, né, essa rápida, dá falso positivo para burro e mesmo a de sangue também dá falso positivo, tá certo? Então, tem isso aí também a ver, tá certo? Então, tem essas... Estamos aprendendo, aí o pessoal fala que está aprendendo muito com vírus. Então, tem esse... Aí se dá uma miopia, né? Você fica míope. Você não tem os dados na mão. Mário Silva, quais são os riscos de cauda a se apresentarem a reboque da crise? E ainda, a ajuda financeira requer controles com esse governo federal que manda o controle às favas. O que esperar em termos de a conta? Não, eu acho que o Guedes ele vai manter o controle sim, se manter o controle ele cai fora. Tanto é que ele ameaçou cair fora com o Pró-Brasil. Para quem não conhece o plano Pró-Brasil, era para ser um plano Marshall, na verdade, para o governo bancar praticamente tudo, a infraestrutura, pau, pau, pau. Ele foi contra, com toda a razão, porque não tinha dinheiro para isso, ia ter que estourar o teto do orçamento, ia ter que dar uma pedalada. Ele foi contra, até que ele apareceu no dia lá que o Bolsonaro deu aquela entrevista coletiva lá, não sei se vocês perceberam, tava sem sapato, estava de meia, sem paletó e de máscara. Que lá já foi o recado que ele deu para o mercado, é o seguinte, ó, estou em off, já quero pular fora. O Bolsonaro entendeu o recado claramente, depois de 2 dias já deu todo o aval para ele, e o plano foi interrompido. O plano foi interrompido, tá certo? Então, o Guedes em si é uma pessoa que tem credibilidade no mercado, até que o dólar baixou, a bolsa subiu, quando ficaram sabendo que ele ia ficar de novo. Se ele sair, balança. Ah, balança. O Moro já balançou, então com ele saindo, balança e balança muito. Então, estamos aí, né, a ver. Eu creio eu que na parte financeira aí, ele trabalhando, deixando ele trabalhar o Guedes, a gente vai razoavelmente bem, sem as interferências lá da família, certo? Para as três últimas perguntas. Na análise do Armando, na análise em decomposição, a recessão pode ser também uma causa? Não, eu acho que é consequência, né, Armando? Porque você tem a recessão, não é causa, é consequência, né? Ela é consequência de quê? A recessão. Ela é consequência do evento econômico macro que deu para ela a retração de mercado, a falta de crédito, fluidez, fluxo de caixa. Então, mas não pode ser causa, ela é consequência. Isso eu tive que repensar melhor, mas acho que falando de bate-ponto aqui, acho que é consequência. Recessão é consequência. Ela pode ser causa de outros riscos, né? Aí sim, tá certo? O jogo de risco, né? Causa e efeito é uma coisa complicada, né? Você pode estar trabalhando de maneira sempre interconectada, tá certo? Isso é importante. Mas na minha cabeça que a exceção é efeito, tá certo? Da variável da economia, tá certo? A Daniele, professor, diante do cenário exposto, qual a sua expectativa para o retorno às aulas, visto que a Alemanha, que está levando a sério o isolamento, não está voltando por completo? Retorno às aulas, eu acho que vai voltar somente a partir de setembro, agosto, setembro para frente, na minha expectativa.
Mas é o que dizem aí o pessoal daqui de São Paulo. Por aí, agosto, setembro. E acho que tem que ser isso mesmo. Porque a criançada aí, a universidade nem se fala, né? Que é o pessoal, dá para tocar via web, né? Que é outra mudança de hábito, né? E a molecada menor, estilo meu neto, 11 anos, e outro lá que tem 7 anos ou 5 anos de idade, eles são vetores, né? Então é complicado. Então, mas acho que vai ser para agosto ou setembro, viu? Quando a pandemia estiver já passado aí o maremoto da pandemia. Certo? O Queiroz. As empresas que não se adaptarem à gestão de risco, quais as consequências atuais? Duas, se for empresa que a regulação exige, vai sofrer o efeito regulatório, não tem jeito. E se é o mercado é que vai bater nele. O mercado que eu falo, os efeitos do mercado, os riscos do mercado. Hoje não dá para você trabalhar no mercado se não tiver risco, gente. Na minha cabeça é loucura, certo? E o empresário, o executivo que não enxergar isso daí, desculpe o termo chulo, é uma zebra. Cai de quatro e não levanta, porque, porra, é aquele executivo que põe a cabeça para dentro e deixa o bumbum de fora. Não tem como, né? Então, embora te pegue, às vezes, algumas empresas até boas, grandes, que não tem nem planejamento estratégico, né? Então, tem isso também. Tá, apenas só mais um detalhe que eles mandaram um link falando da Hindenburg, né? Que após investir 170 milhões em seguro, o Hindenburg recebe 705 milhões. É isso Que é aquela aí. história que vocês tinham falado do seguro no começo do webinar. É isso Aí mesmo. depois você dá uma lida. É. Agora tem que ver isso direitinho aí, porque tem seguradora que não segura, na verdade, quando é força maior, tá? Força maior estão amparados em não pagar e romper o contrato. Vocês sabem disso, né? O fornecedor de vocês quer alegar força maior, por exemplo, por pandemia, vocês não podem depois entrar com ação contra eles. Isso é um ponto importante. Isso está previsto na nossa legislação. Certo? Acho que é isso. É isso, senhores? Ok. Fechou então? Pessoal, muito obrigado. Agradeço aí as perguntas. Estou à disposição depois, se quiser, manda poder responder. E semana que vem a gente vai fazer um outro. Vou pensando no tema nosso, para a gente poder estar fazendo aí, aproveitando esse tempo de quarentena aí, para a gente poder estar em atividade. Tá bom? Muito obrigado aí. Até a próxima, então.